Salve, salve cartoleiro! Estamos de volta com mais um vídeo de dicas do Cartola para você. Vamos para a nossa terceira rodada e na 19ª rodada não fiquei satisfeito com a nossa pontuação. Fizemos 55 pontos, né? A média dos cartoleiros foi de 50 pontos, ficamos acima até da média, mas acabou que eu não fiquei muito satisfeito aí com essa pontuação. Acho que a gente poderia ter ido melhor. A gente vacilou ali na escolha entre Paulinho e Hulk, confiamos no Paulinho, lei do ex. Acabou que o Paulinho foi deslocado ali para a ala esquerda, o Hulk ficou mais centralizado e quem imitou foi o Hulk, né? O que poderia ter feito aí que a gente fizesse uma boa pontuação novamente, não é? Esse foi o time que a gente foi. Vamos vender aí todo mundo e vamos fazer nossa base para a próxima rodada. Lembrando que a próxima rodada terão poucas partidas, serão poucos jogos, né? A gente vai ter aí Vitória e Flamengo, Fluminense, São Paulo e Botafogo, Fluminense e Palmeiras, Cruzeiro e Juventude, Corinthians e Grêmio e Atlético Goianiense e Bahia, né? São os jogos aí que a gente vai ter para a próxima rodada. Isso mesmo, não esqueci de nenhum, apenas esses jogos. Então, pouca opção aí para a gente escolher. Vamos mudar logo o nosso esquema tático, né? A gente foi sem lateral, dessa vez a gente vai sem um atacante, certo? Já adianto para vocês que a gente vai no 4-4-2 essa rodada. Tem boas opções de meias e atacante vocês vão ver que não tem tantas opções assim. Vamos começar pelo gol, né? Começar pelo goleiro, a gente tem aí o Everton, que é uma boa opção aí fora de casa contra o Fluminense, né? Já vem de boas pontuações aí, o Everton fez mais 8 pontos rodada passada contra o Cruzeiro. O Cássio em casa, falar em Cruzeiro, tem o Cássio em casa que em 4 jogos já fez 14 defesas, o Cássio, não é? Então, assim, uma boa opção aí também, principalmente que o Juventude é um timezinho enjoado e pode aí aprontar, às vezes, para cima do Cruzeiro, finalizar bastante. Se o Cássio não tomar gol, pode dar bom para a rodada. Hugo Souza vem de grandes atuações também, o nosso Hugo Neneca. Fez 11 pontos agora fora de casa contra o Bahia e já tinha feito 2 pontos na outra rodada, tomando o gol do Criciúma. Não é? Então, assim, o Corinthians vem numa fase boa, então o Hugo Neneca contra o pior ataque do campeonato, que é o do Grêmio. Pode dar muito bom aí o Hugo Souza. John Vitor e Rafael pensando em defesas, não é um jogo que promete ser bem movimentado entre São Paulo e Botafogo. Eu fugiria desse jogo. Marcos Felipe, uma boa opção. A gente foi com ele essa rodada, não deu muito bom contra o Corinthians. Mas fora de casa, o Atlético Goianiense precisa atacar, precisa finalizar. O Marcos Felipe pode ser uma boa opção aí fora de casa contra o Atlético Goianiense, que não ganhou de ninguém ainda. O Rossi contra o Vitória, pensando mais em SG aí do Flamengo, um SG que tá difícil de acontecer, não é, gente? E no mais é isso que a gente tem de goleiro. Vamos escolher aqui o nosso provisório, né? A gente vai montar uma base, mas a gente define o time na quarta-feira. Quarta-feira, 2 da tarde, a gente lança aqui o nosso vídeo com o nosso time definitivo. Vamos de Hugo Souza, Neneca, vamos com ele no gol, confiando aí em grandes defesas no jogo contra o Grêmio, que é o pior ataque da competição. Na zaga, a gente foi de Thiago Silva nessa, né? Deu bom, né? Fez 6,40 numa rodada que tivemos pouco SG, né? Agora ele tem um confronto mais difícil aí contra o Palmeiras. Mesma coisa os defensores do Palmeiras aí. O Fluminense voltou a vencer 1-0 fora de casa. É... Porém, é... a gente não sabe como que vai continuar esse Fluminense. A volta do Arias já deu uma melhorada no time, mas é contra o Palmeiras, né? Jogo difícil. Tem o Kaká, gosta de fazer gol, tanto contra como a favor, né? Então, assim, é uma boa opção para a rodada contra o Grêmio. Né? Como a gente já está de Hugo, a gente vai descartar os defensores do Corinthians. Mas a gente tem Kaká, tem Félix Torres e tem o André Ramado que está como dúvida, que se mostrou ser um grande zagueiro aí, deve jogar e é um bom nome aí para quem quer uma aposta aí para essa rodada. Dos defensores de Flamengo e Botafogo, como eu falei, a gente deve fugir um pouco. A gente tem defensores do Flamengo, do Cruzeiro e do Bahia, que devem ser boas opções. Davi Luiz, Evaldo, Gabriel Xavier, Fabrício Bruno, João Marcelo, Vitor Cuesta. Essas opções são boas para a rodada. Você tem que escolher dois.
Eu vou de Fabrício Bruno novamente, vou dar outra oportunidade para o Fabrício Bruno. A gente foi com ele essa rodada, não deu muito certo. Vamos com ele novamente agora contra o Vitória, porque eu quero ter um defensor do Flamengo. Queria muito ir de Zé Ivaldo, porém eu não vou de Zé Ivaldo, vocês vão saber o porquê quando a gente chegar nas laterais. Então vou escolher outro zagueiro, vou novamente com Gustavo Gomes, zagueiro que bate pênalti contra o Fluminense. O Fluminense vai atacar, precisa atacar, ele pode desarmar bastante e quem sabe cobra um penaltizinho aí e faz um gol também na rodada. Vamos fazer essa aposta no Gustavo Gomes, mas já deixo claro que é uma aposta, viu, gente? Não é unanimidade na rodada. E nas laterais, o William, esse sim tem que ter unanimidade para essa rodada. Cruzeiro joga em casa contra o Juventude. Ele tem uma média de 7,83, melhor média dos laterais. Não tem como ir sem o William na lateral. A gente tem aí um Hugo do Corinthians, um Ayrton Lucas do Flamengo, Mateuzinho também do Corinthians, Kaique Bruno do Cruzeiro aí também, 4,86. Né? Se você olhar aqui as pontuações dele foram pontuações bacanas, né? Na última rodada sofreu o gol aí fora de casa, tem 16 desarmes já na competição em 7 jogos, então é uma boa opção aí também o Kaique Bruno. A gente tem Santiago Arias do Bahia, fora de casa, tem o Wesley, que é o outro lateral do Flamengo, e só. Vocês estão observando que temos poucas opções nessa rodada em todas as posições. Eu acredito que o meio-campo é o local onde a gente tem, a posição que a gente tem mais opções, por isso que a gente vai de 4-4-2. Então vamos de Kaique Bruno, por isso que eu não fui com o Zé Ivaldo, porque eu queria dobrar aqui as laterais do Cruzeiro. A gente vai de William e Kaique Bruno essa rodada. Lembrando que esse é um time base apenas, galera. Na quarta-feira a gente fecha aí nossa equipe. Meio campo, a gente tem os meias do Flamengo, Arrascaeta e De La Cruz. A gente tem Matheus Pereira, que eu já vou até escalar, unanimidade essa rodada. Ele em casa, Cruzeiro Ruano em casa, não tem como ir sem Matheus Pereira. A gente tem os meias do Bahia, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Cauli e Tassiano. E temos também o Garro do Corinthians, que joga em casa contra o Grêmio. Fora isso, a gente tem outros meias que podem se dar bem, que estão aí correndo por fora, vamos dizer assim. Que é quem? A gente tem um Gerson do Flamengo, né? Além de De La Cruz e Arrascaeta. A gente tem um Felipe Anderson e um Rafael Veiga do Palmeiras, principalmente porque o Felipe está jogando mais avançado e o Rafael Veiga vem fazendo boas pontuações. Tem o Arias também que retornou, já retornou fazendo 6,90. Né? O Arias, vocês sabem aí que ele sempre vinha fazendo 5, 6 pontinhos todas as rodadas antes de ir para a Copa América. Né? Aí agora retornou, já fez 6,90, é um jogo mais difícil, mas pode dar muito bom também, assim como o Lucas Moura, que é um meia que aparece bastante no ataque do São Paulo, fez 4,20, sem gols, sem assistência, tem uma média muito boa, e o São Paulo joga em casa, precisa vencer aí, se quiser continuar na briga lá em cima. Então essas opções que a gente tem. A gente vai de Arrascaeta e De La Cruz, a gente foi de De La Cruz nessa, fez 4,90, mas o Arrascaeta fez 10,40. Então vamos com os dois nessa rodada. Eu acredito que pode dar muito bom. A gente já está de Matheus Pereira e só sobra mais uma vaga aqui para esse meio campo. Que a gente tem os meias do Bahia, que eu estou na dúvida, e tem o Garro do Corinthians também, que em casa vem se mostrando muito bem, boas pontuações aí. Teve uma rodada que ele estourou aí com 17 pontos. E pega um Grêmio, né, que não vem tão bem, apesar da vitória contra o Vitória no Estádio Centenário nesse final de semana, mas o Garro pode dar muito bom. Como a gente tem pouca opção no ataque, eu vou querer escalar alguém no ataque do Bahia. Então, como eu vou com alguém do ataque do Bahia, então no meio eu vou de Garro, certo? Mas temos várias outras opções aqui, como Everton Ribeiro, Tassiano, Cauli, Jean Lucas, certo? E vamos para o ataque. Como eu disse, ataque tem pouca opção. O Pedro na cabeça, como sempre, não tem como. O Pedro é aquela, o que eu falei, ele pode estar mal, o Flamengo pode estar mal, a bola procura ele e ele faz o golzinho dele. Não tem como deixar Pedro de fora. Não é? Fora o Pedro, a gente tem o Luiz Fernando, que eu acho que esse jogo do Atlético Goianiense com o Bahia vai ser jogo de gols.
Quem sabe aí um Yuri Alberto, mas a fase não é tão boa, mas deu assistência na última aí, ó, fez 7,60. A gente tem o Everaldo do Bahia, lei do ex. Como eu disse, eu quero ir com alguém do Bahia, eu vou de Everaldo. O Everaldo aí, fora de casa, contra o Atlético Goianiense, que não ganhou de ninguém ainda jogando em casa. E tem a lei do ex aí ainda, né? Então, Everaldo é o meu segundo atacante. A gente tem também o Everton Cebolinha, né, que foi mal aí, a gente fez a dobra com o Pedro, mas a dobra essa rodada que tem poucas opções, a dobra aqui do Flamengo também pode dar muito bom, Everton Cebolinha e Pedro. E temos os atacantes do Cruzeiro, Arthur Gomes e Gabriel Veron. Eu confio mais no Gabriel Veron, estatisticamente falando, pois o Gabriel Veron vem fazendo aí, até que vem fazendo uns golzinhos aí, então eu iria de Gabriel Veron se eu fosse com um atacante do Cruzeiro. Treinador, eu queria muito ir de Fernando Seabra do Cruzeiro, mas eu não sei. As cartoletas não dá, tá vendo? A gente ficou sem cartoletas para o treinador. A gente só teria aí um Carpini ou um Wagner Mancini, né? Como a gente está só com o time base por enquanto, vamos colocar aqui o Wagner Mancini só para fechar o time. Quando for na quarta-feira que a gente for fechar o time, na quarta-feira que a gente for fechar o time, a gente decide aí quem que a gente modifica para encaixar aqui um treinador melhor do que o Wagner Mancini. Capitão, por enquanto, queria muito ir de Matheus Pereira, viu? Um grande capitão para essa rodada. Mas vamos manter o Pedro por enquanto, vamos confirmar a nossa escalação. E por enquanto nosso time fica assim, no 4-4-2. Daqui para quarta-feira a gente define aí nosso time. Quarta-feira, 2 horas, a gente faz o fechamento do nosso time. Fiquem com Deus, aquele abraço e tchau!